Bom dia, feliz melhor dia da nossa vida, espero que você esteja bem, eu espero que você esteja ótimo, espero de verdade que você esteja com seu coração aberto, que você esteja com muita fome de ouvir palavra de vida eterna, com muita fome de receber o alimento do dia, com muita fome de receber luz, de receber informação, de receber discernimento, de receber clareza, de receber instrução. Pãozinho direto do céu. Eu espero que você esteja consciente de que agora é tudo que nós temos, que o hoje é tudo que nós temos. Esse momento nós temos o poder de fazer uma nova escolha, o poder de abrir nosso coração, o poder de entregar o nosso coração para o Senhor, o poder de falar a verdade para o Senhor. Principalmente, nós temos o poder de ouvir a verdade do Senhor. Hoje nós vamos ler Provérbios 16, mas antes eu queria conversar uma coisinha com vocês. O que você acha? É fácil para você ouvir verdade? Ou você se sente muito confrontado? Por que eu tô perguntando isso? Comenta aqui pra mim, deixa eu saber. Eu tô perguntando isso porque o dia de hoje eu passei na empresa e eu percebi que quando a gente fala a verdade, pode ser muito desconfortável. Porque realmente nem todo mundo está preparado para ouvir verdades, né? E existe aquela frase que fala assim: você pode colocar um pouquinho de açúcar ou você pode falar a verdade sem açúcar, mas a verdade é a verdade, não tem como a gente fugir. E tem pessoas que estão com o coração aberto, tem pessoas que têm essa humildade, essa postura, essa decisão, né, de se posicionar nesse lugar de humildade e dizer, bom, eu vou confiar em quem está me liderando, eu vou confiar em quem está me guiando nesse tempo. E tem pessoas que vão se fechar, não vão confiar, não vão aceitar uma disciplina, uma repreensão, uma visão diferente da sua, né? E eu também percebi hoje que também é muito sobre como a gente fala, como a gente comunica, coração com coração. Por quê? A verdade que quando a gente fala a verdade, a gente tem uma intenção, ou pelo menos deve ter. A gente não vai falar a verdade só para questionar, machucar, ofender ou não cooperar com a vida do outro, certo? A gente está falando, comunicando algo para o bem do outro. Porque a gente quer o bem do outro. E Deus, Ele é essa pessoa com a gente. Então, o que acontece, galera? A gente precisa realmente abrir nosso coração para ouvir Deus. Porque Ele quer o nosso bem. E porque Ele quer o nosso bem, Ele fala a verdade. Ele nos mostra, Ele nos revela a verdade. Ele revela do que a gente está fugindo. Ele revela em qual lugar a gente está sendo orgulhoso, arrogante, em qual lugar a gente não está sendo esse guerreiro humilde que se curva para ouvir Ele, se curva para confiar nele, se curva para obedecer Ele, para temer Ele, sabe? Para realmente colocar Ele em primeiro lugar, amar Ele em primeiro lugar. Então, pessoal, a gente pode perceber que Deus, Ele quer tirar a gente da nossa zona de conforto, quer fazer a gente crescer. Como Ele fez com José, por exemplo. A gente leu a história de José, a gente falou sobre a história de José ontem, né? E na história de José, o que a gente percebe? José estava totalmente na zona de conforto. Ele era o filho amado lá da casa dele, o pai dele amava ele mais que tudo. O pai dele tratava ele de uma forma diferente da forma que ele tratava os irmãos. E realmente Deus, Ele tinha um propósito com a vida de José. Quando José nasceu, a mãe dele falou assim: Deus me deu esse filho, eu vou chamar ele de José, porque Deus me tirou da minha vergonha. E hoje a gente também teve célula e a gente conversou um pouquinho sobre o que é essa vergonha. Geralmente a vergonha, ela tá muito ligada com a opinião das pessoas ao nosso redor. Então, a mãe de José, Raquel, ela estava muito ligada na opinião das pessoas ao redor dela, se ela estava sendo infértil, se ela estava sendo fértil, se ela estava frutificando ou não estava frutificando, porque a irmã dela estava, porque a irmã dela estava fértil, a irmã dela estava frutificando, a irmã dela estava gerando vidas e ela não estava.
Então ela estava muito preocupada em passar uma humilhação, sabe? Em passar uma vergonha, um vexame, sabe? Então a vergonha vem desse lugar. E quando ela olhou para José, ela falou assim: Deus me deu esse filho porque ele lembrou de mim e me tirou finalmente da minha vergonha, né? Então ela se sentia envergonhada e ela temia essa vergonha, ela se sentia desconfortável nessa vergonha. E é importante ela ter falado a verdade. É muito importante ela ter comunicado ao Senhor: Senhor, eu me sinto envergonhada. Senhor, eu me sinto fora do meu lugar. Porque a verdade é que o propósito da minha vida é frutificar, é multiplicar, é ser fértil, né? Então eu me sinto envergonhada porque eu não estou cumprindo com o meu propósito. Ela se sentia assim. E ela, claro, como a gente falou, ela tinha muita comparação, muita inveja, ela competia com a irmã dela. E aí o que aconteceu, galera? Que Deus, ele faz tudo no tempo certo e não faz nada por acaso. Então a vida de José nasceu no tempo certo e tinha um propósito. E no tempo certo foi cumprido esse propósito na vida de José. José, ele foi realmente totalmente diferente, fez escolhas totalmente diferentes das escolhas dos pais dele e também dos irmãos dele. Os irmãos eram invejosos, assim como a mãe dele era. Os irmãos competiam, odiavam, assim como o pai dele competia e odiava, enganava o irmão e também a Deus, né? Então a gente percebe que Deus, ele vai fazendo tudo perfeito, tudo com um propósito, tudo que a gente vai semeando, a gente vai colhendo. Tudo tem, né, uma causa e um efeito. Uma causa e um efeito. E, gente, a verdade é que José, ele precisou viver um grande processo na hora que ele saiu da zona de conforto dele. Um grande processo. Como a gente conversou ontem. José, ele foi quase morto. Ele foi vendido. Ele foi escravo. Ele foi preso. E ele viveu esse processo. E ontem eu lembro de comunicar aqui com vocês que José se manteve firme, que ele se manteve fiel, que Deus foi prosperando ele. E se Deus foi prosperando ele em todo lugar, significa que ele realmente foi firme, que ele foi fiel ao Senhor. Mas a gente não sabe verdadeiramente o que passava no coração de José. A gente não sabe o quanto de renúncia que José fez. O quanto de repente subia ao coração dele, à mente dele, pensamentos, sentimentos, visões que não vinham do Senhor. Eu não creio que ele foi um murmurador, que ele reclamou durante esse processo. Eu creio que ele foi obediente. Eu creio que ele foi fiel ao Senhor, que ele foi fiel à visão do Senhor, que ele foi realmente justo, íntegro, reto. Eu creio, pelo resultado, pelo fruto, né? Mas a gente não sabe o quanto ele teve que lutar. Por quê? Quando a gente está passando por um processo, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai para a zona de transformação, é como se fosse um deserto. É como se fosse uma zona de deserto. E não é fácil passar por deserto. É desafiador. E ele encarou esse desafio. E hoje na célula eu perguntei pro pessoal, eu falei, como verdadeiramente vocês se comportam quando as coisas não saem como vocês queriam? E aí, muitos falaram assim, eu confio e tal. E outros falaram assim, não, eu fico chateado. Eu primeiro fico chateado. Depois eu vou lá, tento entender onde foi que eu errei, o que eu posso melhorar. Tiro o eguinho do lado, tiro meu ego, coloco meu eguinho de lado e começo a entender o caminho que eu fiz, o que não deu certo, como é que eu posso fazer algo novo. E às vezes não é fácil a gente admitir pra gente e pro Senhor, olha, eu faço bico mesmo, eu fico bravo, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, eu quero os meus achismos, eu quero estar certo, eu quero que seja no meu tempo. Às vezes é difícil a gente admitir, mas o Senhor deseja tanto a verdade, deseja tanto que a gente abra a verdade para Ele, confie
nele a ponto de falar toda a verdade e principalmente confie nele a ponto de ouvir a verdade dele. Porque Deus, ele quer nos dar o Espírito Santo. Deus, ele quer que o Espírito dele nos guie. Deus, ele quer que o Espírito dele seja maior do que as nossas vontades, os nossos desejos, do que os nossos impulsos, do que nossos pensamentos, do que os nossos sentimentos, nossas emoções que são passageiras. Então Deus, ele quer realmente que a gente seja sustentado pelo Espírito Santo. E a gente vai ver um pouco disso aqui hoje em Provérbios 16. Vamos começar a leitura e a gente vai conversando no meio disso, tá bom? O temor... Ah, não, esse aqui é o 15, bora. O 16. Provérbios 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então Deus, ele fala o seguinte: eu não quero te tirar os seus sonhos, eu não quero te tirar os seus desejos. Entenda isso. O Senhor, ele não quer que você desista. O Senhor, ele não quer que você pare no meio do caminho, ele não quer que você desanime. Muito pelo contrário, ele mesmo dá sonhos para você. Ele mesmo coloca visões no seu coração. Ele mesmo, sabe, dá pistas sobre o seu destino, assim como ele deu para José. Ele deu para José uma visão onde os seus irmãos, onde o sol, a lua, as estrelas se curvariam perante ele. E José, ele confiou naquela visão. E ele não soltou aquela visão até aquela visão se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que ele fala já foi feito. E depende de nós passar pelo processo onde nós vamos crescer para que a gente viva o propósito do Senhor. Então qual é o processo que a gente precisa viver, passar, experimentar, para que a gente chegue no propósito do Senhor? O processo de morrer para nós. O processo de morrer para o velho homem e de nascer de novo com uma nova mente, a mente de Cristo. Uma mente que confia e obedece e ama o Senhor em primeiro lugar. Que vive os planos do Senhor. É muito forte isso, sabe? O Senhor, ele não quer te tirar nada, mas ele com certeza tem planos maiores do que os seus e sonhos maiores do que os seus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus. Os sonhos do Senhor, os planos do Senhor são mais altos do que os seus. Assim como o céu é mais alto que a terra. Então os nossos pensamentos, até estava conversando, os nossos sonhos, eu estava conversando com uma amiga recentemente. E eu falei para ela, Deus, ele mudou o meu coração e ele mudou os meus sonhos, ele mudou os meus desejos, ele mudou os meus planos. E eu lembro que os sonhos de antes, eles tinham muito a ver com o meu ego, com a minha interpretação, com a interpretação que o meu ego tinha com esse mundo. Então o meu ego interpretava assim, olha, isso aqui tem valor para esse mundo, isso daqui é sucesso para esse mundo, isso aqui é reconhecido nesse mundo, isso aqui é aplaudido, é honrado nesse mundo. E o meu ego queria isso. Então por isso ele caminhou nessa direção e sonhou e desejou coisas que eram pro meu ego, né? Mas o propósito do Senhor não é só para mim, né? A bondade dele é como uma chuva que cai em toda a relva, toda a grama, para todo mundo, é para todo mundo. Vidas servem para servir vidas. Vidas servem para tocar em vidas, influenciar vidas, transformar vidas, fortalecer vidas, acordar vidas, clarear, iluminar outras vidas. Olha, tem uma luz. Olha, é possível. Eu falei isso hoje na célula também. O que acontece? Os resultados, os seus resultados das áreas onde você governa vão falar tão alto que as pessoas vão falar, oh, uau, é possível viver algo novo. Porque olha o resultado dessa pessoa. Olha o que ela está vivendo. Então você precisa viver um processo. Então, exemplo, você precisa aprender que você é chamado para governar em todas as áreas. Para você reinar nessa terra. Para você ser um embaixador do céu nessa terra. Para você representar o céu nessa terra.
E para você fazer isso, você precisa passar por um processo, que é o que a gente estava falando aqui antes. Qual é o processo? Onde eu vou sair da minha zona confortável, da minha zona conhecida, eu vou passar por uma transformação, eu vou passar por uma mudança e eu vou conhecer um lugar onde eu ainda não conheci. Uma zona nova. Uma zona onde eu sou livre, uma zona onde eu governo, e eu governo em todas as áreas da minha vida. Então não necessariamente você vai viver um processo em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Mas, primeiro, de repente, o Senhor vai te tirar da zona de conforto na sua área espiritual, e depois na área emocional, e depois nos seus pensamentos, na sua mente, no governo da sua mente, depois na sua área profissional, financeira, nos seus relacionamentos, enfim. No seu corpo, no domínio do seu corpo, no governo do seu corpo, de fazer escolhas que são realmente benéficas para você, que realmente têm resultados de vida e não são armadilhas, não são engano, certo? Então a gente precisa compreender que existe um processo e que quando o Senhor fala assim, ó, você vai fazer planos, você vai imaginar, você vai visualizar, você vai sentir no seu coração, você vai sonhar, você vai colocar no papel, você vai escrever, você vai desenhar, você vai fazer até um plano de ação. Mas a resposta vem da língua. A resposta vem do Senhor. Porque o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Qual que é o propósito do Senhor? Amor perene. O Espírito Santo no seu coração. O amor eterno. O amor que não acaba no seu coração. Quem que é esse amor? É aquilo que fala em Coríntios. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é egoísta. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo tolera, enfim. Tem lá em Coríntios 13, se eu não me engano, a descrição do que é esse amor. Vocês querem que eu ache aqui? Eu posso achar aqui para mostrar para vocês. Aguentem um pouquinho aqui, ó. Coríntios, o amor. O caminho excelente. O amor é paciente. O amor é bondoso. Então, o amor, ele tem paciência. Então, a gente precisa praticar a paciência. Então, por exemplo... Opa! Ai, pra variar. Todo dia dá uma chutadinha, né, gente, aqui? Todo dia. Então, mas tudo bem. Vamos lá. Por exemplo, aí você tem um sonho no seu coração. Você tem um desejo no seu coração. Deus te dá. Mas o que vai prevalecer? A vontade do Senhor, que é o quê? O Espírito Santo vivo dentro de você, atuando em você, maior do que tudo. Então, por exemplo, o Espírito Santo, ele é amor, ele é a fonte de amor. E como que é o amor? O amor é paciente. Então, o que significa isso? Significa que você vai viver a ciência da paz, praticar a ciência da paz no seu processo de caminhar até a realização do sonho que Deus te deu, como José. Quem concorda comigo que José foi paciente? Tô achando que tá torto, galera. Só um segundinho aqui. Não tenho muita certeza, mas é isso. Vamos lá. José foi paciente? José foi paciente. Quem concorda comigo? José, ele passou por um processo onde ele foi preso injustamente, onde ele foi escravo, e ele foi paciente até chegar, né? Ele multiplicou os dons dele, os talentos dele, ele foi fiel no pouco. Então, onde ele estava, ele se destacava. Por quê? Porque ele multiplicava o que o Senhor dava para ele. Ele tinha o dom de interpretação de sonho, ele multiplicava aquele dom. Ele era uma pessoa confiável, ele era uma pessoa honesta, íntegra, ele permanecia fiel ao Senhor, confiando no Senhor, obedecendo o Senhor em qualquer lugar, seja lá na cadeia, ou seja lá no tempo onde ele realizou aquele sonho, onde aquele sonho se cumpriu, onde ele foi chamado para governar todo um povo do Egito. Então, galera, pensa comigo, José, ele foi tão fiel ao Senhor que no tempo onde os irmãos precisavam de ajuda, José falou, eu vou dar
tudo do bom e do melhor para vocês, eu vou sustentar vocês, porque eu sei que foi o Senhor que me trouxe até aqui. E eu sei que tudo foi o propósito do Senhor. Tudo era um propósito para eu crescer, tudo era um propósito para eu me preparar para assumir esse lugar de governar o Egito. Então eu vou oferecer o melhor para os meus irmãos, eu vou transbordar o melhor para vocês. Tudo que for de melhor eu vou dar para vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou oferecer o melhor. O amor, então, ele é generoso. O amor, o José foi paciente. José foi bondoso. José foi bondoso com os irmãos. José, diferente dos irmãos, não invejou. José não se vangloriou. José, ele não falou assim, olha, a glória é minha. Não, ele falou, a glória é do Senhor. Ele também não falou, a glória é de vocês, vocês que me venderam, vocês que me colocaram aqui nesse lugar onde eu estou desse lado. Não. José falou, não, a glória é do Senhor, foi Ele que me trouxe até aqui. Foi Ele que me colocou aqui, porque Ele sabia o que vinha pela frente. Então, por isso, Ele já me colocou aqui, porque Ele sabia que eu viria na frente para depois sustentar todos vocês, toda a minha família, beleza? Então, Ele falou, o amor voltando aqui, o amor, ele não se orgulha. Então, o amor, ele é humilde. José, ele foi humilde. Ele tinha humildade dentro dele, em todo tempo, para viver aquele processo. Então, quando ele recebia o mal, ele tinha humildade para ouvir o Senhor, para confiar no Senhor, para obedecer o Senhor, para se manter fiel, íntegro, inteiro, e dizendo, Senhor, eu confio em Ti. E o Senhor prosperava ele em todo lugar, porque era o propósito do Senhor, o Senhor estava com ele. Beleza, galera? O amor, ele não maltrata. Então, depois que José subiu, né, ao poder, quando ele ganhou o poder de governar todo o povo do Egito, ele não maltratou aqueles que maltrataram ele. Aqueles que fizeram mal para ele. José não procurou os seus interesses. José, ele se ocupou em procurar o interesse dos outros, em cuidar dos outros. E foi assim, inclusive, né, que ele chegou no lugar onde ele chegou. Ele estava sempre cooperando com a vida dos outros. Então, dentro da cadeia, o cara lá da cadeia precisava dele, o chefe lá da cadeia, como é que fala? O cara que tem a chave lá da cadeia precisava dele, ele ajudava, ele cooperava, ele era um cara confiável, ele era um cara íntegro, que recebia a chave da cadeia quando ele estava preso. O faraó precisava dele, ele servia, ele estava sempre servindo, sempre servindo, sempre servindo, ele estava no reino, ele vivia no reino. Independente do que ele estava recebendo, ele estava no reino e ele estava transbordando o reino, ele estava servindo, ele estava perdoando, ele estava amando, sendo bondoso, sendo paciente, não se orgulhando, beleza? O amor, ele não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. Gente, sério, é muito normal as pessoas pensarem, poxa, José podia ter ficado magoado com os irmãos, ter guardado rancor, ter ficado revoltado, ter ficado irado, ter vontade de se vingar. Mas ele era realmente obediente ao Senhor. O Espírito Santo estava maior nele. O fruto do Espírito era muito maior. Ele tinha esse amor aqui, que é o amor do Espírito. O amor que é a verdade do céu. Perdão. O amor que vem do céu. Então, por isso, ele... Eu nem sei se ele tinha realmente esses impulsos, essa guerra interna entre a carne, a mentalidade da carne, do velho homem e do espírito. Eu não sei, eu não estou dentro dele, só o Senhor sabe. E na palavra, no livro, na história, não conta, não relata como que era o coração dele. Mas, nesse mundo, pelo padrão desse mundo, seria muito normal a gente ver José revoltado. O José querendo vingança, o José não querendo perdoar, o José muito magoado, o José com muita raiva, com muito ódio daqueles que fizeram mal para ele, mas que resultou em bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o propósito dele. Então,
Prestem atenção que são 3 etapas. Amar a Deus, em primeiro lugar. Seguir a Deus. Calma, volta. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Então, seguir a Deus. Seguir Jesus é a parte 2, tá, gente? Hoje, já não sei nem que horas são. Eu passei o dia inteiro. Foi célula, foi empresa, 300 milhões de reuniões. Não quero exagerar, foram 1, 2, 3, 4, 5 reuniões. E eu cheguei em casa, enfim, tô um pouco mais menos hoje, tá bom? Vocês me entendam aí, eu sei que tá um pouco meio confuso, talvez, não sei, mas vai dar tudo certo. O Espírito Santo vai capacitar e vocês vão entender muito bem, porque a minha parte é estar aqui e me entregar. E a de vocês é me ajudar. Deixa seu like aqui. Deixa seu like, gente, se inscreve no canal, clica no sino pra você receber a notificação de todos os vídeos e compartilha esse vídeo, combinado? É isso. A graça, gente, é sobre isso, não é sobre perfeição, não é sobre ser perfeito. O amor de Deus não é sobre a gente ser perfeito. O amor de Deus não é sobre a gente ser impecável, não é sobre a gente ser perfeccionista, não é sobre a gente querer um padrão irreal de um robô, sabe? De alguém que é impecável, alguém que é perfeito, alguém que não erra. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente seja gente e que a gente tenha a convicção no nosso coração que a gente está obedecendo, que a gente está fazendo aquilo que Ele nos chama para fazer, que a gente está fazendo com amor. Essa deve ser a nossa intenção no coração sempre. Fazer com amor, fazer para o Senhor, entregar para Ele todas as coisas. Então, para fechar aqui, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Porém, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. E é esse o amor que o Senhor quer ver em nós. Esse é o propósito do Senhor. Então, a verdade é que o propósito do Senhor sempre vai prevalecer, sempre vai ser maior do que os desejos do nosso coração, entende? Então, o Senhor, Ele quer sim entregar os desejos do nosso coração. Ele quer sim realizar os nossos sonhos. Ele quer sim que a gente viva a vida em abundância. Porque, afinal de contas, foi para isso que Jesus se entregou na cruz. Ele veio aqui para que a gente tenha vida e vida em abundância, para que a gente desfrute essa vida, para que a gente transborde Ele, para que a gente ande com Ele, para que a gente viva a vida com alegria, com felicidade, com plenitude, com satisfação, com gratidão. Hoje também falamos na célula algo bem importante, que é o quê? O mundo, ele tá sempre buscando algo que tá faltando em algum lugar errado. Tá buscando em pessoas, tá colocando expectativa em coisas, em chegar em outros lugares. E tudo que a gente precisa, na verdade, está aqui agora. Tudo que nós temos, na verdade, é aqui agora, não é outro lugar. Também falei isso hoje em uma das reuniões. Hoje eu tô cheio de contar a história do que aconteceu no dia, né? Hoje foi um dia bem cheio. O passado não existe, acabou, tá morto, morreu, é memória só. O futuro também não existe ainda, não chegou. Então você tá aqui, você precisa aprender a desfrutar aqui, você precisa aprender a viver bem aqui, precisa aprender a celebrar esse aqui, a agradecer esse aqui, agradecer quem tá com você, agradecer as oportunidades, agradecer a oportunidade de ouvir o Senhor, de ser instruído por Ele, de fazer uma plantação linda com Ele, que vai te garantir a sua colheita de amanhã, que vai te garantir o fruto que você vai colher amanhã, entende? Mas você precisa estar aqui e estar com seu coração cheio, pleno aqui. Então a gente falou isso hoje, a gente precisa aprender que sim, o Senhor, Ele dá sonhos, Ele dá visões. E a gente vai traçar planos, a gente vai pensar em como a gente vai chegar, o que a gente precisa fazer para chegar, porque não é só sobre a gente esperar e ser passivo, mas sobre a gente agir,
fazer aquilo que precisa ser feito, saber aquilo que a gente não sabe, buscar saber aquilo que a gente não sabe, buscar conhecimento que a gente não tem, perceber onde que eu estou errando, perceber o que eu não estou fazendo, perceber quais são os resultados que eu estou tendo que não estão sendo efetivos, né? E entender o que eu preciso corrigir, o que eu preciso fazer melhor, o que eu preciso fazer diferente para chegar no resultado que é meu. Mas curtir esse processo. E esse lugar de curtir esse processo, esse lugar de sentir plenitude aonde a gente está, no caminho, é caminhando com o Senhor, é se enchendo dele, é estando na presença dele, é sabendo que a gente precisa dele. A gente precisa do nosso Pai, a gente precisa estar com ele, é o que a gente precisa. Essa é a verdade, porque já falamos em outros vídeos, a gente pode chegar no sonho, no desejo, na visão e não sentir plenitude, e não sentir satisfação, e não sentir alegria, e não estar vivendo a vida em abundância, não estar desfrutando, sabe? Porque José, por exemplo, ele poderia ter chegado nesse lugar da visão e tá estragado, derrotado, tá mal, tá triste, tá depressivo, tá, sei lá, magoado, com o coração cheio de mal ali, de trevas. Poderia, não poderia? Mas não foi o que aconteceu. E a gente também hoje percebeu na história de José que o erro, ele realmente cooperou para o bem. Todas as coisas cooperaram para o bem. Então a gente também tem que ter essa consciência aqui agora, dessa graça, e dessa leveza, de saber que a gente vai errar. Que a gente precisa tomar decisões, a gente vai fazer escolhas e a gente pode errar. Com a consciência de que, não, claro, que eu não vou errar para aprender, mas que se eu errar em algo novo, se eu errar, se eu errar, vai cooperar para o bem, vai me fazer crescer, vai me capacitar para o propósito do Senhor, sabe? Então entendam isso, o maior propósito do Senhor é o Espírito Santo dele em você. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor, ele avalia o espírito. Então, o que é avaliar? Ele admira, ele contempla, ele honra o espírito. O Senhor, ele honra o espírito e não o seu caminho que você acha que é puro. O espírito é puro. O Espírito Santo é puro. Ele honra o espírito. Então, a sua humildade perante o Senhor, perante o Espírito Santo, que vai te conduzir, vai te trazer a honra. É a humildade que vai anteceder a honra do Senhor. O Senhor honrou José, o Senhor levantou José, porque José foi humilde durante todo aquele processo de treinamento, durante todo aquele deserto. Sabe, então o que a gente tem que ter consciência quando a gente está vivendo esse processo de sair da zona de conforto e viver uma grande transformação da nossa vida? Sair da passividade e começar a enxergar o que eu não estou fazendo, o que eu preciso fazer. Sair do orgulho, sair da resistência e começar a ser humilde, confiar na minha liderança, confiar, ser mais obediente, ser mais manso. O que vai acontecer durante esse processo? O Senhor, ele vai ir me transformando e me dando total clareza de que esse processo é uma fase que não vai durar para sempre, é uma fase que vai passar. Mas depende muito de mim, da minha mansidão, da minha humildade, da minha obediência, se essa fase vai durar muito ou se essa fase vai durar pouco. Porque, por exemplo, o pessoal que passou pelo deserto, saiu do Egito e ia para a terra de Canaã, ia viver um caminho de 40 dias, mas viveu um caminho de 40 anos porque foi desobediente, porque murmurou, porque não confiou, porque não obedeceu ao Senhor, porque não foi fiel ao Senhor. Então, esse caminho, ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais devagar, ou você pode nunca chegar, porque muitas dessas pessoas que viveram esse trajeto entre o Egito e a Terra Prometida não chegaram, não entraram na Terra Prometida. Vamos! Ai, de novo chutei. Então, galera,
Consagre ao Senhor tudo que você faz, os seus planos vão ser bem-sucedidos. O que significa isso? Entrega para o Senhor. Dá para Ele, sabe? Confia nele. Eu anotei aqui o que significa essa palavra consagrar, segundo o dicionário. Deixa eu achar aqui para ver se eu mostro para vocês. Com clareza. Não sei onde que foi parar. Tá em algum lugar por aqui. Resumindo, a consagração é a entrega para o Senhor. É o confiar nele. É o oferecer para ele. Então, oferecer seu coração para ele, acima de tudo. E em todos os seus caminhos. Reconhecer todos os seus caminhos com o Senhor. Então, entrega. Entrega para o Senhor seu plano. Entrega para o Senhor seu desejo, entrega para o Senhor seu sonho e confia que Ele tem algo maior e melhor para você, que Ele não quer te tirar nada, que pelo contrário, Ele quer te dar algo que vai te surpreender, que vai ser ainda maior, ainda melhor. Sabe, pode ser isso ou algo maior e melhor do que isso que você sonha. Confia. Então entrega seu coração e isso significa que quando você entrega o seu coração, significa que é o Espírito Santo que vai te conduzir, esse espírito de amor, esse espírito de paciência, esse espírito de bondade, esse espírito que não se orgulha, esse espírito humilde, esse espírito que tudo suporta, que nem José suportou, que continua crendo como José creu, esse espírito que é paciente, que já falamos paciente, enfim. Então consagre ao Senhor, entregue ao Senhor. Tudo que você faz, tudo que você for fazer, você dá para Ele. Dá para Ele, significa que Ele vai fazer com você. Dá para Ele significa que Ele vai conduzir você. Dá para Ele significa que Ele vai direcionar você. Dá para Ele significa que Ele vai te mostrar o como fazer. Que não é só sobre fazer, é como fazer, é com quem fazer e como fazer. É fazer com qual propósito? É fazer com amor. É fazer com amor, é fazer para Ele. É fazer com Ele. É fazer com amor pelo seu próximo. Porque esse é Ele, aquele que ama, aquele que tem misericórdia de você e do seu próximo. Então, galera, tudo que você for fazer, você dá pra Ele. Agora é claro que tem coisas que você não vai entregar pra Ele, porque não convém. Por exemplo, não porque não convém porque você não convém pra Ele, mas porque não convém você mais fazer, porque não é do interesse dele. Tem coisas que são contraditórias, tem coisas que não cabe pra Ele, que Ele não faria, tem coisas que Ele não viveria, tem coisas que Ele não concorda, tem coisas que Ele não deseja fazer nesse mundo, tem coisas que Ele não é Ele, não é sobre Ele, que é sobre você, é sobre seus pecados, seus desejos carnais, é sobre seus impulsos, sobre, enfim, padrões desse mundo, não convém para Ele. Então, se você entregar para Ele, Ele não vai fazer junto com você esse mau caminho, certo? O que Ele vai fazer? Se você entregar para Ele, Ele vai te jogar uma luz com muito amor, com muita compaixão, de olha, enxerga isso aqui não vem de mim, esse caminho aqui não vem de mim, essa vontade aqui não é minha, bora se arrepender? Bora converter esse caminho, bora mudar a rota, bora fazer uma coisa nova, eu tenho uma ideia maior, eu tenho uma ideia melhor, eu tenho um plano bem melhor que o seu que vai resultar em coisas lindas para sua vida. Vamos dar um exemplo aí. Você vai entregar para o Senhor uma prática que te faz mal. Você vai entregar para o Senhor algo que te prejudica, uma inércia sua, ou um orgulho seu, ou um vício seu. Você acha que o Senhor vai falar assim, não, bora, vamos continuar esse caminho aqui, eu vou voltar contigo? Não, Ele vai falar assim, ei, bora acordar, bora enxergar que isso aqui não vem de mim, bora enxergar que
O resultado dessa sua plantação, dessas suas escolhas, dessas suas decisões gera o mal para você mesmo? Gera o mal para o seu próximo? Gera mal para o ambiente que você tá? Vamos acordar? Vamos mudar a rota? Vamos fazer uma escolha nova? Vamos sair desse caminho? Vamos sair da inércia? Vamos sair do orgulho? Vamos sair da passividade, que eu já falei que a inércia e a passividade tá ali, né? Vamos sair da ansiedade? Vamos sair dos vícios? Vícios emocionais, ou vícios comportamentais, ou vícios de pecado, seja lá o que for. Vamos sair? Bora sair, porque se você entregar pra ele, quando a gente fala sobre entregar, imagina, tem um presente pra você. Vou te entregar. Pronto. É seu. E agora? Agora é seu, não é mais meu. Acabou. Se eu te entregar mesmo, é seu. Se eu entrego a minha vida pro Senhor, é dele. E ponto. Se eu entrego meu coração pro Senhor, é dele. E ponto. Eu não posso falar assim, ó, Senhor, devolve aí pra mim, eu me arrependi, tá? Eu não quero mais te dar não esse presente. Quero te dar mais não minha vida. Quero te dar mais não meu coração, viu, Senhor? Quero não. Dá pra fazer isso, mas é como se você estivesse pedindo um presente de volta, entendeu? Você dá, você entrega e depois você fala, não, quero mais não. Por que você não ia querer? Por que você não ia querer se ele tem o melhor pra você? Por que você não ia querer se é melhor com ele? Se o bom é com ele, se a plenitude é com ele, se a paz é com ele, se a alegria é com ele, se a abundância é com ele, se a verdade é com ele, se a verdade eterna é com ele, se a vida é eterna é com ele, se a luz é com ele, se a clareza é com ele, se a instrução, a sabedoria é com ele, se a coisa boa é com ele, por que você não ia querer? Não faz nenhum sentido. Não faz. Você pode... Aí você vai falar assim, não, eu quero, mas, sei lá, não consigo. Ah, mas eu tento, né? Quem tenta não consegue. Então, para de tentar e decide. Não adianta mesmo querer, tem que decidir. E a partir do momento que você toma uma decisão e você toma uma ação, você não volta atrás. Que nem a borboleta que deixou de ser lagarta. Você não volta atrás. E ele te sustenta. Ele te transforma. Confia. Então, galera, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos vão ser bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor faz tudo com um propósito. Então, tudo que tem na sua vida tem propósito. Até os ímpios. Até os desligados do Senhor tem propósito. Que nem na história de José, né? Os irmãos terem inveja dele, odiarem ele, venderem ele, tinha propósito. Propósito do qual? Qual que era o propósito? José vai crescer. José vai sair da zona de conforto, José vai passar pelas zonas de transformação. José vai se transformar aqui, José vai crescer, José vai ser lapidado, José vai passar pela prova ali pelo deserto, mas ele vai vencer. José vai estar preparado para chegar no lugar que eu tenho para ele. A mulher do cara lá, esqueci do chefe dele, o cara do Egito, fala aí, o cara do Egito. Como é que chama o cara do Egito? Escreve aí, gente, por favor. O cara do Egito. O faraó. A mulher do faraó incriminá-lo injustamente e ele ir pra cadeia tinha um propósito. Aquelas pessoas lá na cadeia tinham um propósito. O cara esquecer dele fora da cadeia tinha um propósito. Tudo tinha propósito. A seca que vinha, a fome que vinha daqui a alguns anos, por isso ele se tornou o governador, tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Tudo era orquestrado pelo Senhor. Guerreiro humilde faz o quê? Se curva. Então, galera, o Senhor, ele detesta os orgulhosos de coração. E sem dúvida eles vão ser punidos. Então existe uma consequência para o orgulho do coração. Existe uma consequência para o coração que não quer se aproximar do Senhor, que não quer ouvir o Senhor, que não quer ser um guerreiro humilde, que não quer, né, se curvar, ouvir, obedecer, não quer se aproximar, quer desprezar. Existe uma consequência. O Senhor ama você.
mas Ele não ama o seu orgulho. O Senhor ama você. O Senhor tá louco pra que você venha correndo, abrace Ele, seja amado por Ele, perdoado por Ele, e que você converta os seus caminhos e apresente fruto de arrependimento dos seus caminhos, que você nasça de novo e viva uma nova vida com o Senhor. Mas o Senhor não gosta do seu orgulho, não gosta disso de eu acho isso, eu penso isso, eu acredito nisso, eu não concordo com o Senhor. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão generoso, Ele dá instrução, ele dá a guiança, Ele dá o Espírito que guia, que aconselha, que instrui. Ele é tão bom, Ele é tão bom. Não faz sentido alguém desprezá-lo, não faz nenhum sentido, não é algo lógico, né? Não é. O Senhor, então, não gosta do orgulho no coração. Com amor e com fidelidade se faz expiação pelo pecado, e com o temor do Senhor o homem evita o mal. Então, o que é expiação do pecado? É a purificação do pecado. Como que a gente purifica os nossos pecados? Como que a gente limpa o nosso coração? Como é que a gente transforma o nosso coração? Com amor e fidelidade ao Senhor. Quando a gente ama e a gente é fiel ao Senhor, a gente vai purificando os nossos pecados. A gente vai transformando a nossa mentalidade. A gente vai limpando o nosso coração. A gente vai entregando o nosso coração para o Senhor. A gente vai sendo humilde, entregando para Ele, para que Ele faça uma reforma. Para que Ele pinte de um jeito que vai surpreender a gente. Ele sabe o que a gente vai gostar. Ele conhece a gente mais que a gente. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos e um lindo romance, mas nada é capaz de ocupar seu lugar. Jesus, eu preciso da sua companhia. A casa perde a graça sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus, bom dia. Arrume a casa, pinta a parede, pode escolher qual a cor preferir. Troca a mobília, faz do teu jeito, e o que não te agradar pode substituir. A casa é sua, fique à vontade, pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho, que só tua presença esse vazio preenche. Meu coração eu te dou de presente. Tananana. Só você não sabia que eu queria viver com você pra todo sempre. Enfim, gente, essa música é linda. Ai, chutei de novo. Volta. Então, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, e com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando a gente teme o Senhor, quando a gente busca o Senhor, a gente ama o Senhor, a gente confia no Senhor, a gente escuta o Senhor, a gente obedece o Senhor, a gente respeita o Senhor. A gente sabe que o olhar dele é perfeito e que ele sabe todas as coisas e que ele é o nosso Criador e que ele tem um propósito para a nossa vida e que ele tem um plano perfeito, né, para a gente caminhar, um processo que a gente precisa passar de treinar, de crescer, de prosperar, de sair da fase, de mudar de fase, de ir para o próximo nível. E quando a gente teme o Senhor, a gente evita o mal e a gente evita colher o mal, a gente evita plantar o mal e colher o mal na nossa vida. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os inimigos dele vivam em paz com essa pessoa, essa pessoa que tem um caminho agradável ao Senhor. Como ter um caminho agradável ao Senhor? Caminhando com Ele, deixando que o Espírito dele seja maior em nós, deixando que o Espírito Santo viva em nós, nos aconselhe, nos guie,
Transforme as coisas de lugar, mude as coisas dentro do nosso coração. Como viver esse caminho agradável com o Senhor? Obedecendo Ele, confiando nele. E aí o que acontece? Os inimigos vivem em paz com quem vive com o Senhor. Como é que acontece isso, pessoal? Quando a gente vive em obediência, né? Jesus, por exemplo, ele fala, dá a outra face. Se alguém bater na sua face, dá outra. Jesus é uma exceção, né, dessa palavra, porque Jesus, ele tinha um caminho agradável ao Senhor, mas o propósito do Senhor era que ele vivesse uma morte de cruz para nos salvar. Então, ele é uma exceção a essa palavra. Mas, o que acontece? José, vamos voltar para a história de José. Teve gente vivendo em paz com José. Quem? Lá na cadeia, carcereiro. O carcereiro viveu em paz com José. Ele era o inimigo de José. O carcereiro era o inimigo de José. Não é verdade? Que José era o preso. O carcereiro é aquele que está do lado oposto do preso. Ele é tipo o dono da cadeia, o chefe da cadeia. O que ele fez, gente? Ele deu a chave para José. Ele ficou em paz total com José, confiança total com José. Por quê? Porque José obedecia o Senhor, obedecia o Espírito Santo. E provavelmente o Espírito Santo guiava ele de uma maneira lá que aquele cara achava graça em José. Sentia confiança em José, respeitava José, sabe? Ele gostava de José e dava até a chave da cadeia para José. Acredita? Acredita, menina? Que loucura! O Senhor faz que até os inimigos vivam em paz quando você obedece o Espírito Santo, galera. É muito legal isso. Não é muito legal isso? Quando você é humilde perante o Senhor, você escuta Ele, obedece Ele, você pode chegar a constranger as pessoas. O faraó, teoricamente, era o inimigo de José também, porque José era escravo dele, teoricamente era um inimigo. Mas o faraó chamou José, galerinha, para governar o Egito. Chamou José para governar o Egito. Não só ficou em paz com José, como colocou José na posição mais alta de governo. Porque Deus é a sabedoria. Ele sabe como conduzir as coisas. Hoje falamos isso lá na empresa, tivemos uma reunião importante, porque um liderado falou assim, a minha líder, ela é autoritária, e eu não me sinto bem com isso me incomoda, eu travo, eu resisto. O que falta? Sabedoria da liderança. O que falta? Ensinar liderança, na minha parte, no caso, né? Essa é a minha deficiência, que eu já entendi que eu preciso fazer lá. Ensinar a liderar. Por quê? Precisa de conquistar, a gente precisa conquistar o respeito e a confiança das pessoas. Então a gente precisa falar com o coração, com a alma das pessoas. E um bom líder, ele é inspiracional. E ele não faz, a gente não segue um líder por obrigação. A gente faz porque o líder, ele nos inspira, porque ele é melhor que a gente, porque ele é maior que a gente, porque ele tem resultados que a gente admira, porque ele chegou em lugares, ele conquistou coisas que a gente admira, que ele é uma pessoa admirável. Ele nos inspira a crescer, a ser melhor. Então, esse é um verdadeiro líder. E essa é uma verdadeira liderança. Agora, aquela liderança que você tem, onde você tem que fazer as coisas por obrigação, é algo que cria uma resistência mesmo. E essa pessoa ainda me falou assim hoje, não, ninguém manda em mim. Ai, gente, parece que eu tava me vendo no passado. Eu falava exatamente essa frase, ninguém manda em mim. E eu falei, dei esse testemunho, eu falei, gente, eu era a pessoa mais rebelde. Sempre questionei ordem, sempre, combati, não queria que ninguém mandasse em mim, tanana. Quando eu tive o meu encontro com Jesus, isso mudou radicalmente, ele me quebrantou. Ele quebrantou meu coração e ele me mudou. E hoje eu posso falar com certeza que eu sou submissa
a Ele. Eu confio plenamente nele, eu confio plenamente na palavra, eu confio plenamente no que ele me diz, eu confio plenamente no propósito dele, eu confio plenamente, eu tenho total convicção de que ele é mil vezes infinitamente superior. E que eu só tenho que abaixar minha bolinha, guerreiro humilde, ficar quietinha e só obedecer, só concordar, eu só tenho que concordar, eu não tenho que dar nem minha opinião, não tenho nem que ficar, entendeu? Mas eu confio. Por quê? Porque eu me relacionei com ele, eu entendi, eu conheci ele, a compaixão dele, a misericórdia dele comigo, o perdão dele comigo, o amor dele comigo, a fidelidade dele comigo. Eu vivi experiências com ele diárias, por muitos e muitos dias. Eu tenho vivido. Então, isso ele conquistou. Ele me conquistou. Eu sou completamente apaixonada, rendida, amo acima de todas as coisas. Meu Pai, Jesus e o Espírito Santo. E é isso, eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. Ponto final. Entende? E aí a gente estava falando disso hoje na empresa. O que acontece? A gente precisa entender, galera, que a gente precisa ser guiado pelo Senhor em todos os nossos caminhos, em todos, isso não exclui nenhum, em todo lugar, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Em todo lugar, a gente continua sendo um ser espiritual habitando um corpo físico, em todo lugar. Seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua viagem, seja no shopping, seja no salão de cabeleireiros, seja, sei lá, na praça, na rua, qualquer lugar. Com todos os relacionamentos, em todo lugar, na igreja, em todo lugar. Em todo lugar o Senhor está com você. E você tem a oportunidade de entregar para Ele o governo do seu coração, a condução da sua vida. Você tem essa oportunidade hoje e agora. Bora. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Resumindo, é melhor retidão do que injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então vamos lá. É teu papel planejar. É teu papel. Inclusive sentar com o Senhor e fazer um planejamento, um plano de ação. Né? O Neemias, por exemplo, ele chegou lá no rei. Para quem não conhece essa história, Neemias ele teve um direcionamento de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, se não me engano. Reconstruir uma cidade, tá bom? Reconstruir uma cidade. E aí, ele era um copeiro que trabalhava pro rei, chegou no rei e falou assim: Rei, eu tenho um plano. E eu quero reconstruir uma cidade. E eu tenho um plano de ação. Eu vou precisar da sua autorização, da sua carta de autorização, eu vou precisar de X dias, eu vou precisar de tal coisa, vai ser assim que eu vou fazer, já tenho tudo planejado, assim, tudo tá aqui, ó. E eu sei que o Senhor vai me fazer ser bem sucedido. Por quê? O Senhor, Ele vai determinar os seus passos. O que é determinar? É corrigir, alinhar, ajustar. Ele vai ajustar seus passos. Ele vai te firmar nas alturas. Ele vai te orientar, entendeu? Ele vai dizer, não, aqui não, aqui, ó. Aqui. Como é que faz isso, gente? Com intimidade, com conhecendo o Senhor, com conhecendo como você se sente quando o Senhor está falando com você. Sabe? O Senhor, Ele traz uma paz que excede todo entendimento. Não uma inquietação, não um medo. O Senhor, Ele traz uma vida em abundância, uma alegria, é isso. Uma certeza, uma convicção. Nele não há dúvida, nele não há medo, nele não há incertezas. Só a presença só traz alegria.
tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Alegria. Mas assim, tenha cuidado, né, com essas regrinhas que as pessoas costumam dizer assim, tipo, olha, quando Deus fala, a paz seja o juízo do seu coração, quando Deus fala dá paz, às vezes não dá paz, às vezes dá medo. Mas isso não significa que Deus não tá falando assim, ó, avança, com medo mesmo, seja forte e corajoso, que eu sou a paz que excede todo entendimento, que vai te fazer avançar mesmo quando você tiver com medo, beleza? Cuidado com isso também, tá, pessoal? Cuidado, assim, no sentido de não paralisa, não. Não paralisa, não. No sentido de não ter medo de errar, não fique nessa passividade, né? Porque há uma religiosidade que fala assim, olha, preciso ouvir Deus e ter a certeza, não sei o que lá, e às vezes você fica muito tempo no mesmo lugar, com uma esperança, com uma necessidade de ouvir algo, mas o Senhor, Ele está com você, onde quer que você vá, onde quer que você for, Ele vai fazer com que os seus passos, com que a sua vida seja bem sucedida, porque não é sobre o lugar que você vai ou que você não vai, sobre o lugar que você entra ou o lugar que você não entra, porque é sobre quem você carrega, sobre você carregar a bênção, você carregar o abençoador, carregar o Espírito Santo, carregar o Espírito de Deus com você, sobre isso. Voltando. O lábio do rei fala com grande autoridade, mas a boca não pode trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Os reis detestam prática de maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Basicamente, justiça. Justiça, justiça. O Senhor, Ele preza pela justiça. Ele gosta dos pesos exatos. O seu trono, o trono do rei, vai se firmar pela justiça. Vamos compreender uma coisa aqui. Existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo onde você vai encontrar o Senhor, existe o tempo onde você vai se entregar para o Senhor, onde você vai conhecer Ele, onde Ele vai te curar, onde Ele vai te levantar, Ele vai te capacitar, Ele vai te alimentar, Ele vai te fortalecer. Você vai passar por esse processo, por esse treinamento de capacitação, de crescimento, de transformação, né? E existe o tempo onde você governa. Assim como José. José governou. Você também é chamado, nasceu para governar. Isso está escrito em Gênesis 1:26, se eu não me engano. É o propósito da nossa vida. Eu te faço para ser minha imagem e semelhante a mim. Para você dominar sobre a terra. Ser maior do que a terra. Dominar sobre a terra. Governar. Governar. Governar sobre um povo. Ser minha imagem e semelhança para um povo. Fazer escolhas. Ser livre para fazer escolhas. Para ser fértil. Para ser luz, sal. Para servir. Para amar. E para frutificar, multiplicar. Multiplicar essa luz. Crescer, fazer crescer. Sabe? Ser fiel no pouco. José foi 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 fiel no pouco. E por isso ele foi colocado sobre muito. José foi fiel no pouco. Você acordou? Acorda, Thalita Cumi, levanta. Desperta, desperta. A minha alma ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida. Por ti somente desperta-me. Desperta, acorda pra você saber quem você é, o que você tá fazendo aqui nesse mundo. Você não tá aqui a passeio, não. Você não veio aqui se distrair, você não veio aqui passear, você não veio aqui pagar sua continha, você não veio aqui dormir, acordar, comer e trabalhar. Não! Você veio aqui com um propósito. O Senhor sonhou com a sua vida por um propósito. Acorda! Você tem um propósito único e específico que só você pode cumprir. Então, Thalita Cumi. Então, compreenda isso que nós acabamos de falar. Justiça. O Senhor gosta de justiça. E o Senhor, Ele viu isso se cumprir na vida de José. José, ele passou por todo aquele processo.
Nossa, eu precisava voltar essa fita aqui agora. Não tem como voltar essa fita. Eu perdi a linha do raciocínio. O que aconteceu com o José, galera? O que aconteceu com o José? A gente vai saber na hora de assistir. A gente já falou. A gente já gritou, inclusive. Vocês lembram? Escreve aqui o que eu falei sobre José. Nem eu me lembro. Tá? É isso. O Senhor gosta de justiça. Uma hora vai chegar, se tiver que chegar de novo, vai chegar. O Senhor gosta de justiça. Ele não gosta de pesos desequilibrados, balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Ele não gosta de prática de maldade. O trono de José se firmou pela justiça. Ah, sim, governo. Você é chamado para governar. Você é chamado para governar. Governar sobre todas as esferas. Espírito, alma e corpo. Governar sobre todas as áreas da sua vida. Fazer escolhas. Ser livre para fazer escolhas junto com o Senhor. Para ser guiado pelo Senhor. E ser movido pelo Senhor. E fazer escolhas com o Senhor. E não escolhas enraizadas, pautadas pela cultura e pelos padrões desse mundo, beleza? Presta atenção, pessoal. Tudo isso aqui é luz, é informação, é conhecimento. A gente precisa buscar conhecimento. O Senhor quer que você busque conhecimento. Mas o conhecimento, ele precisa ser praticado, colocado em prática. Não seja ouvinte da palavra. O Senhor, ele não gosta de prática de maldade. O rei se agrada daqueles lábios honestos e dá valor para o homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio vai acalmar. Galera, dentro da justiça do Senhor tem a justificação. Dentro da justiça do Senhor tem a vinda de Jesus para essa terra para te libertar, para te salvar, para te justificar, para te libertar do mal, do castigo, da condenação, para te transportar do reino das trevas para o reino de luz do Senhor, para o reino de amor do Senhor, para o reino onde você é filha, filho amado, o reino onde sua vida, o Senhor tem prazer na sua vida, o Senhor cuida da sua vida, o Senhor vive com você, o Senhor se agrada de você, o Senhor não te abandona em nenhum tempo. E o Senhor faz cumprir o propósito dele na sua vida. O Senhor não gosta de prática de maldade. O Senhor gosta de verdade. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. A compaixão de Jesus é a verdade. A misericórdia do Senhor é a verdade. É a verdade. O Senhor, ele está prontíssimo para te amar, te libertar, prontíssimo para te perdoar, prontíssimo para te transformar, para que você viva esse processo, para que você chegue nesse lugar de governo com Ele, para que você reine nessa terra, para que você seja um representante do céu nessa terra, para que você seja um embaixador do céu nessa terra, ok? A alegria no rosto do rei é um sinal de vida. O seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Então, a alegria no rosto do rei é sinal de vida. O seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É a bondade, né, do Senhor. É a bondade em abundância. Que, imagina, você entrando na sala do trono, você entrando na sala do seu pai, na casa do seu pai, chegando na casa do seu pai, o seu pai está sorrindo para você. Vê Jesus sorrindo para você, sentado ao lado do pai, sorrindo, com muito amor, com muita alegria de te ver, com muita bondade, com muita ternura, com muita compaixão pelos teus limites, pela tua ignorância, pelo teu não saber, ou pelos teus desvios, pelo teu afastamento, pelo teu pecado, com muita compaixão, com muito amor, com muito entendimento, com muita compreensão, sabe? Vê esse sorriso de amor, vê esse sorriso que ama, que compreende, que não desiste de você, que se importa com você. Vê, enxerga
É melhor obter sabedoria do que obter ouro. É melhor você obter entendimento do que obter prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então, o Senhor está nos chamando para a gente evitar o mal, guardar o nosso caminho. Guardar como a menina dos nossos olhos o conhecimento, a instrução dele, o ensino dele. Guardar ele, cuidar dele, porque ele é o maior tesouro que nós temos. Guardar essa amizade preciosa, colocar essa amizade preciosa acima de todas as coisas. Para você guardar a sua vida. Ele é a vida. Jesus é a vida. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Olha, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, arrogante, vem antes da queda. É melhor você ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e é feliz aquele que confia no Senhor. Então o Senhor está falando aqui, ó, sai do orgulho, vem para mim, vem comigo. Seja humilde em cada questão, vamos examinar com humildade, vamos examinar cada questão. Por quê? Se juntos, eu e o Senhor e eu, você e o Senhor, você e o Senhor e você. Se vocês atentamente observarem cada questão, cada caminho, cada escolhazinha, cada todinho, dia todinho, hoje, agora, o que vai acontecer? O Senhor vai te prosperar. O Senhor vai te fazer viver um processo de transformação, de treinamento, onde Ele vai ajustar os seus passos, ajustar a sua rota, endireitar o seu caminho. Entregue o seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Tem uma outra que fala que Ele endireitará as suas veredas. E amigo bom, como é bom ter esse amigo, gente. Ele é a luz, luz na escuridão, esse é quem tu és. E, gente, precioso que é o Senhor. Nosso amigo, Santo Espírito. O entendimento é a fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina com a boca, e os seus lábios promovem instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma, trazem cura para os ossos. Há caminhos que parecem retos aos homens, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar e a sua fome o impulsiona. Então tenha fome, tenha apetite, se alimente bastante com o Senhor, nem só de pão viverá o homem. Sabe? Então viva seu processo de transformação, passe pelo seu deserto, passe pelo seu treinamento, junto com o Senhor, se alimentando com muita fome, vai comer o pão de cada dia, vai se alimentar, vai ficar cheio, satisfeito, e vai voltar amanhã e depois e todo dia para sempre, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra de vida. O homem sem caráter vai maquinar o mal. As suas palavras são como um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, discordância. Então, olha só. O perverso, ele vai provocar discordância do Senhor. Vai espalhar boatos e afastar os bons amigos. Quem que é o seu bom amigo mesmo? Melhor amigo mesmo? Quem é o seu melhor amigo? Quem é aquele bom, fiel amigo que está contigo em todos os momentos? É o Senhor. Então, cuidado com aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas pessoas ou ambientes, ou enfim, que causam discordância, que provocam discordância, afastamento do Senhor, beleza? Nunca se permita se afastar do seu melhor amigo. Nunca. Porque é Ele que vai te levar a cumprir o propósito da sua vida.
porque é com Ele que você vai viver um caminho pleno, um caminho íntegro, um caminho que certamente você vai plantar as sementes que Ele te dá e colher os bons frutos. Combinado? O violento recruta o seu próximo e leva ele para o caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal, né? Quem engana planeja o mal. Quem franze os lábios já vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Então, a recompensa desse caminho é uma coroa de esplendor que chega através de uma vida justa, reta, de honrar o Senhor, de confiar no Senhor, ser fiel ao Senhor, como o José. Foi colocado uma coroa de governo, de reinado, porque ele viveu uma vida justa, íntegra, ele foi fiel ao Senhor. O Senhor fez ele prosperar em todo o tempo, não importa o lugar, o processo, a dificuldade, o desafio que ele viveu. O Senhor honrou ele. O Senhor exaltou ele, o Senhor foi fiel e cumpriu a promessa que ele tinha na vida de José. Melhor é um homem paciente do que um homem guerreiro. Melhor você então ter esse seu fruto do Espírito Santo, de amor, de paciência, do que você ser um guerreiro, de você lutar, você guerrear. Mais vale você controlar o seu espírito, mais vale você ter domínio próprio do que você conquistar uma cidade. Então, um guerreiro humilde. Hoje a gente falou tanto sobre, processo, sobre passar pelo deserto, sobre o processo de treinamento, sobre não abandonar, sobre confiar no processo. Essa frase é tão clichê, né, gente? Confia no processo. Vive o seu processo, não abandone o seu processo. Não desiste. Continua, persiste. Hoje também, lá na última reunião que eu ouvi isso, eu tô forte, tô firme e tal, mas ali, quando eu tô vendo que tá chegando perto, bate no desespero, cai. É que nem Pedro, quando tira os olhos do alvo. Pedro estava caminhando sobre as águas. De repente, ele tira os olhos de Jesus, ele vê aquela tempestade, ele tá caminhando sobre a água, tá tudo sobrenatural, tá tudo muito louco pra ele, ele fala... E se afoga, e cai na água. E aí Jesus vai lá misericordiosamente, dá a mão pra ele, levanta ele, e ele volta. É isso, pessoal. Viva o seu processo. Não desista no deserto, não desista no meio do seu treinamento. Faz a sua provinha, aprende o que tem que aprender para você passar logo de nível, para você passar logo de fase, entendeu? Viver um novo tempo. Lembra que processo, deserto, treinamento não é para sempre. É só uma fase, vai passar. E lembra dessa história de José. Tudo cooperou para o bem, porque ele amou o Senhor e porque ele seguiu o propósito do Senhor, que ele já sabia que o Senhor tinha um propósito para a vida dele, já tinha uma visão, já tinha um sonho, e ele confiou até o fim, ele foi fiel até o fim, assim como Jesus. Jesus foi obediente até o fim ele se entregou, ele obedeceu, ele amou o Senhor até a morte de cruz para nos salvar, para te salvar, para te dar certeza de viver uma vida em abundância, porque foi para isso que ele veio, pessoal. Então não é para sempre que vai ter esse lugar tão difícil e desconfortável que às vezes você está vivendo, entendeu? Eu sei, às vezes não é fácil mesmo, mas não é para sempre. O Senhor, ele quer te ver passar de fase. Ele quer fazer expiação pelos pecados, ele quer fazer purificação, ele quer te fazer prosperar, te fazer crescer, ir para um novo nível, te mostrar que ele não tem limite, que ele tem todo o poder, que ele tem toda a capacidade de fazer você viver algo muito grandioso, algo que você nem pode imaginar, algo lindo. E principalmente uma vida com ele, um caminho com ele, um caminhar com ele. É isso. Espero muito que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que você tenha recebido luz no seu coração, direcionamento, acolhimento, paz, sabe? Porque no deserto a gente pode ser tentado assim como Jesus foi. Mas seja obediente, se mantenha fiel ao Senhor e falando a palavra de vida, combatendo com palavra de vida.
E o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Confia nele. Confia nele. Só nele. Confia. E obedece. É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito desse canal. Saiba que a gente está fazendo leitura de provérbios todos os dias. Serão 31 dias seguidos aqui juntinhos. E comenta aqui qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo. E também compartilha esse vídeo com pessoas especiais para você. Tá bom? Não deixe de fazer isso. Não deixe de transbordar na vida das pessoas que você ama. Palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de vida muda destinos, muda a rota, fortalece, sustenta, encoraja, liberta, cura, alimenta e faz a gente viver o melhor nessa terra, em abundância, com Jesus, beleza? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, até amanhã, tchau!